Olá, irmãos, espero encontrá-los na paz de Cristo. Este vídeo é de elevada importância para qualquer ser humano, até porque as pessoas, quando são agrupadas, formam uma família, ou pelo menos um dia pertenceu a alguma família. Seja casado, ou que vai se casar, ou ainda que quer ter um relacionamento com outra pessoa de outro sexo, e até para os solteiros, que faz parte de uma família e quer ter um relacionamento prazeroso na presença de Deus. Este vídeo é para você, que é muito importante assistir até o fim, e não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscreva no canal. Você pode deixar salvo no seu celular ou no seu computador, então você poderá assisti-lo a qualquer hora do dia, ou ainda quando você estiver precisando ouvir orientações sobre sua família. E se isso não interessa a você, vai perder uma grande oportunidade de seguir um grande ensinamento sobre uma estrutura de uma família abençoada por Deus. Irmãos, o que podemos definir uma família? Entendemos que uma família é um conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si, e até algumas pessoas que não têm nenhum parentesco com as outras e que vivem na mesma casa, assim formando uma família. Então dá para entendermos que esse grupo de pessoas não são essencialmente instituídas entre pessoas do mesmo sangue. Tem famílias constituídas entre pessoas que não são parentes. Entretanto, família é muito mais do que essa simples definição. Para Deus, é a mais sagrada instituição criada por Ele. Quando o homem foi criado, Deus viu que não era bom que ele estivesse sozinho, e por isso criou a mulher para ser sua companheira. Juntos, eles receberam a ordem de se multiplicar e povoar a terra, o que está em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. A família começa com o casamento. Assim diz a palavra de Deus, quando o Senhor Deus criou Adão e Eva, revelando o seu plano para o casamento. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne, como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Este plano de Deus é muito claro, um homem ligado a uma mulher. Milhares de anos mais tarde, Jesus afirmou que este ainda é o plano de Deus, conforme o que está em Mateus capítulo 19, versículo 6, que diz assim: portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Portanto, o casamento é uma relação para toda a vida. Somente a morte deve cortar este laço, como está em Romanos capítulo 7, do versículo 1 ao 3. Porém, temos que observar um item muito importante na relação matrimonial, que é a fidelidade. Deus instituiu a família como o mais fundamento das relações humanas. Mas o que vemos atualmente são famílias atormentadas pelo conflito e arrasadas pela negligência e o abuso. O divórcio tornou-se uma palavra comum, significando miséria e dureza para milhões de filhos que são suas maiores vítimas. Muitos homens jamais aprenderam a serem esposos e pais devotados. Muitas mulheres estão fugindo de seus papéis dados por Deus. Pais que não têm nenhuma ideia de como preparar seus filhos para a vida, criando-os de qualquer forma, onde se tornam perturbados e rebeldes. Outros simplesmente abandonam seu dever, deixando filhos sem qualquer preparação ou provisão. Muitos episódios motivam o fim do relacionamento familiar, mas 4 desses motivos afligem as famílias atualmente e são fundamentais para o aumento desenfreado de divórcios. O primeiro deles é o dinheiro. Dinheiro, para quem o tem, é bom, mas pode se tornar um vil metal. Quando em falta ou em excesso, ocasiona desavenças entre casais que podem redundar em separação. Casais com dívidas passam menos tempo juntos, brigam mais e são menos felizes.
As brigas por causa de dinheiro sempre acabam afetando outras áreas do relacionamento. Além disso, causam problemas de saúde como insônia, dores de cabeça e estomacais, ataques cardíacos e depressão. A primeira coisa que um casal precisa entender é que quando duas pessoas se casam, elas se tornam uma só carne, uma só pessoa, e isso também vale para a vida financeira. As contas deixam de ser suas ou minhas e passam a ser nossas. O dinheiro deixa de ser seu ou meu e se torna nosso. Agora os dois trabalham juntos para o sustento do lar. É preciso ter transparência em todos os detalhes. É claro que você não vai avisar seu cônjuge cada vez que você for comprar um pão na padaria. Se você sabe que as contas estão apertadas, não saia por aí comprando sapatos novos ou um som mais potente para o seu carro. Conversem com maturidade e avaliem. Sim, podemos comprar isso agora ou não. Isso não é essencial e vai ter que esperar. Comprar escondido está dando um grande passo para arruinar o seu casamento. Quando somente um dos cônjuges trabalhar fora, o dinheiro continua sendo da família. Há muitos casos de homens que jogam na cara de suas esposas que estão fazendo um grande favor em dar o seu dinheiro a elas. Mas eles esquecem que quando busca o sustento da casa, o outro está cuidando da casa, dos filhos e da alimentação. O trabalho, seja qual for ele, precisa ser feito em equipe em prol da família. O marido busca o sustento do lar porque ama e se preocupa com a família e a sua esposa, enquanto que a mulher cuida do lar porque ama seu esposo e filhos. Outro fator preponderante de separação é o sexo. Mesmo com toda a intimidade, muitas mulheres se complicam na hora de falar para seus parceiros que não conseguem se satisfazer plenamente, por acharem que ele vai ficar constrangido. Elas preferem omitir ou até fingir para evitar constrangimentos. Só que esse tipo de atitude vira uma bola de neve. Ele acha que está bem e ela vive sexualmente insatisfeita. Devemos lembrar que o ser humano tem em sua essência uma busca contínua por prazeres na vida. Comer, beber, ler, dançar, namorar e outras atividades que trazem a satisfação pessoal. E o sexo tem uma grande responsabilidade neste quesito, porque é um ato instintivo e natural dos seres humanos. Mas devemos lembrar que o sexo é apenas um dos pontos fundamentais na busca pelo prazer. É importante entender, é um complemento cultural, social e especial. O sexo mal empregado no seio do casal desperta sentimentos e tabus românticos e afetivos que podem levar aos desgastes matrimonial, redundando em rompimento e até divórcio. Outra coisa que provoca muitos desentendimentos, que se fala muito, é a incompatibilidade de gênio. E afinal de contas, o que é isso? É a falta de compreensão do ponto de vista do outro e que norteia essa falta. De onde vem essa expressão incompatibilidade de gênio? Gênio é oriundo dos contos de fadas, como o gênio da lâmpada, que realiza desejos ou vontades. É a falta da realização de qualquer desses itens insatisfaz o ego das pessoas. Então seu gênio é alterado, causando alteração na sua personalidade, tornando-a incompatível com a outra pessoa. É a diferença de personalidades. Toda pessoa tem a sua marca permanente, através da qual se expressa, que se torna sua personalidade particular. Outra pessoa não terá personalidade igual ou pelo menos parecida com a sua, mas é comum vermos pessoas muito parecidas com outras fisicamente, embora com perfis bem diferentes. Eu não quero afirmar que para viver bem não temos que encontrar pessoas idênticas a nós, senão seria como a história de Narciso,
que se apaixonou pela sua imagem no espelho. Esperamos encontrar pessoas que tenham algumas diferenças, cujas diferenças agradem a outra pessoa. A paixão não tem nada a ver com a igualdade, mas com as diferenças que agradam. Outro fator que provoca mal-estar entre casais é a família do cônjuge. Diferente de Adão, que nunca teve parente antes do casamento, todos nós temos ascendência, e quando enlaçamos matrimônios, levamos para o casamento a nossa vida, nossa história e nossa família. Em diversas ocasiões, o maior problema é a família de um deles, que não param de aparecer, principalmente quando a interferência dos familiares se torna rotineira e se torna indevidamente importante para as duas partes. No começo, você aceita e acha até graça, até sentir a pedra no sapato. Eles começam a meter o nariz onde não são chamados, ou ainda mais abusados, fazem questão de distribuir alfinetadas. É bom saber de que quem casa também leva a família da pessoa amada de brinde. É bom pôr limites em tudo, principalmente nesta questão, ainda mais quando o que está em jogo é o seu relacionamento. Cada pessoa precisa aprender a livrar-se das coisas antigas para poder entrar em um novo relacionamento. É algo que precisa ser mantida todo o tempo do casamento. Essa individualidade deverá ser preservada e não castrada. O casamento é uma nova etapa da vida a dois. Para ilustrar esse pensamento, quero enfocar neste vídeo a mais perfeita das famílias que já existiu e tinha tudo para dar errado, de Jesus, Maria e José. Antes de tudo, gostaria de lembrar que Jesus nasceu da Virgem Maria, mulher escolhida pelo Espírito Santo para trazer ao mundo o próprio Deus. Imaginemos nos dias de hoje uma mulher chegar para o seu marido e dissesse que estava grávida do Espírito Santo. Certamente ela seria abandonada pelo marido, se não morta. Naquele tempo, uma mulher grávida de outro homem que não fosse seu marido era considerada adúltera, e a punição para a mulher adúltera seria a morte por apedrejamento. No livro de Lucas está escrito: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Maria recebera a visita do Espírito Santo e respondeu: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. A primeira lição que tiramos é que Maria não só ouviu a palavra de Deus, e também a obedeceu. Quem ouve a palavra de Deus e obedece está trilhando o caminho que Deus escolheu. A princípio, Maria podia recusar. Ela, mulher muito nova, quase adolescente, casada com um homem já de certa idade, poderia temer o que poderia lhe acontecer, como uma provável condenação por estar sustentando a gravidez que não era de seu marido. Mas ela confiou na palavra de Deus e aceitou a situação, mesmo sabendo que isso poderia lhe trazer consequências terríveis. Enquanto isso, José assumiu uma postura que ninguém talvez pudesse fazê-lo: passar por vilão, fugir e assumir a culpa de quem teria engravidado Maria e depois a teria desprezado. Não foi isso que ele fez. José também ouviu a palavra de Deus e a obedeceu e ficou com Maria e Jesus. Depois disso, outras coisas aconteceram. Em Lucas capítulo 2, versículo 1 está escrito: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Já em Lucas capítulo 1, versículo 3, vemos: todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. E este fato ensejou que José teria que ir até a cidade de Belém, pois ele era filho daquela cidade. Nos dias atuais, mesmo dispositivos da modernidade, dos carros viajando em pavimentos asfaltados e muitos outros confortos, certamente o marido deixaria a esposa grávida na casa da mãe, principalmente se tratando de uma mulher inexperiente. Não foi isso que aconteceu. Os percalços da viagem eram terríveis.
em um jumentinho pelo deserto, em um clima oscilante, onde de dia alcançava os 60 graus e à noite 0 grau, em terreno pedregoso. Maria viu que teria que acompanhar o marido, achando ela que os dois teriam que enfrentar todas as situações juntos, por mais improváveis que podiam ser. Ao chegar a Belém, eles passaram por outras provações mais desanimadoras. Quando não encontraram vaga em nenhuma estalagem, espécie de hospedaria antiga, todos os rejeitavam. Em dias atuais, certamente a situação seria motivo para uma briga entre casais modernos. Diria o marido: bem que eu não queria que você viesse. E a mulher diria: eu não queria, você que insistiu, eu queria ficar com a minha mãe. A rejeição, o cansaço da viagem, o parto em condições precárias, nada disso tirou o ânimo de José de receber Jesus como filho legítimo e de Maria de se alegrar com o fato de ter dado à luz ao Salvador do mundo. Quando Jesus nasceu, eles intentaram em fazer a viagem de volta, quando José foi advertido em sonho por um anjo que eles não podiam voltar para a Judéia, porque Herodes queria matar todos os meninos, como vemos que está em Mateus capítulo 2, versículo 16, que diz assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então veio a ordem de Deus que eles teriam que ir para o Egito. Pensou José: para o Egito, Senhor? É em Jerusalém que moramos, que temos a nossa casa, que tenho meus negócios, a minha carpintaria que dá o sustento da nossa família. José tinha que pensar antes na família e não dos negócios, porque ele ouviu a palavra de Deus e a obedeceu. É comum vermos nos dias de hoje homens e mulheres mais preocupados com seus negócios do que com a família, colocando os interesses econômicos acima dos filhos e do lar. Após a morte de Herodes, a família voltou do Egito, porém não voltando para a Judéia, mas para Nazaré da Galiléia, pois ainda havia o temor de que Arquelau, filho de Herodes, pudesse matar o menino. Tudo estava se desenvolvendo conforme o que fora dito pelo anjo. Voltaram para a cidade de Nazaré da Galiléia. Após algum tempo, quando Jesus tinha 12 anos, subiu ele com a família para Jerusalém para a festa da Páscoa, como acontecia todos os anos. No fim das festividades, José e Maria voltaram para Nazaré sem perceber a ausência de Jesus. O procuraram entre os companheiros de viagem. Como não o encontraram, tomaram a decisão de voltar em busca de Jesus. Nos dias atuais, certamente isso geraria mais uma briga entre o casal, onde os dois tentariam responsabilizar um ao outro pelo esquecimento do filho, usando ofensas que desgastaria o relacionamento. Mas os dois, José e Maria, decidiram que eles eram responsáveis, não imputando isoladamente a responsabilidade, e portanto o casal deveria voltar e procurar por Jesus juntos. Esse episódio, poderíamos dizer que as coisas não poderiam ser piores. Não era um fato comum, era a perda de um filho em uma multidão que imaginamos ter uma média de milhões de pessoas. Esse fato contrariou demasiadamente aos pais de Jesus. Por fim, o encontraram no templo ensinando aos doutores da lei, fazendo aquilo que intuitivamente Deus o havia mandado fazer. Todos nós temos dias ruins, um emprego que não conquistamos, um ônibus que atrasou, dia de chuva, o pneu do carro que furou. Coisas assim sempre acontecem conosco. Aí perguntamos: por que Deus permite que coisas assim aconteçam? São murmurações descabidas das quais levaram os hebreus a vagar pelo deserto durante 40 anos e nunca entraram na terra prometida.
Somos dotados de livre arbítrio, porém não somos inteiramente independentes. E que apesar de que não dominamos tudo, nem somos senhores absolutos de nossas vidas. Esses percalços é uma forma que Deus age a fim de voltarmos para Ele e, enfim, clamarmos para o seu socorro. Dentro da nossa racionalidade, nos parece muito difícil aceitar o que é contrário à nossa vontade. Sempre desejamos com veemência os nossos anseios, esquecendo que nossos desejos não são o império dos acontecimentos. A nossa vontade pode não ser a vontade de Deus. No Sermão da Montanha, o que está em Mateus capítulo 6, versículo 10, que diz assim: venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas ficamos frustrados quando temos nossos interesses contrariados. Um pai pode ganhar mais dinheiro para manter a sua família, mas Deus pode ter outros desígnios, desejando para ele uma cruz, cujas vantagens se mostrarão em certo momento. E é justamente para nos moldar que temos a virtude de resignação, a capacidade de aceitar as adversidades da vida. A mãe carnal de Jesus passou por provações que certamente faria com que qualquer mãe chegasse ao desespero. Mas sabendo que ele era o Filho de Deus na terra e que fosse absolutamente correto, estava sendo injustiçado e condenado pelas leis falhas dos homens. Só nos resta, meus irmãos, pedir a misericórdia de Deus para praticarmos essa importante virtude, especialmente nos dias de hoje, em que o mundo moderno nos impõe um estilo de vida tão contrário ao que desejaríamos. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.